Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre o Caderno de Atenção Básica número 21, que aborda, dentre outros temas, outros conteúdos, a questão da dengue. Então a gente vai conversar sobre isso. A dengue, então, é uma doença de notificação compulsória, tanto para casos suspeitos quanto casos confirmados, e é função ali, obrigação, na verdade, dos profissionais da saúde, seja o técnico de enfermagem, o enfermeiro, até mesmo o agente de saúde, notificar os casos suspeitos. Ela é uma doença infecciosa, febril e aguda, que pode cursar aí de forma benigna, quando o paciente, depois de 5 a 7 dias, tem o seu caso solucionado e não evolui para uma piora, ou de forma mais grave, quando a gente tem duas apresentações possíveis, de febre hemorrágica da dengue ou síndrome do choque da dengue. Então, essas últimas duas que eu citei aqui para vocês, a gente tem já o paciente mais agravado e precisando de mais monitoramento também. Então, o vetor principal da dengue no Brasil é o Aedes aegypti. A gente até tem outro vetor, que é o Aedes albopictus, mas ele não tem uma relevância em estudos ainda como um vetor transmissor de dengue aqui no nosso país. Então, a transmissão da dengue vai ocorrer através da picada da fêmea, normalmente ela pica durante o dia, e o seu período de incubação varia ali de 3 a 15 dias. Lembrando, pessoal, que a transmissão do vírus da dengue da pessoa que já está contaminada com dengue para o mosquito do Aedes aegypti ocorre no período de viremia, ou seja, quando a pessoa está com o vírus da dengue circulante no sangue, o mosquito do Aedes aegypti vem, pica a pessoa, e as pessoas que esse mosquito acabar picando e contaminando posterior a isso, vão se contaminar com a doença também. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada apresentação possível para dengue. Então na dengue clássica, na DC, o paciente vai apresentar febre geralmente alta de 39 a 40 graus, cefaleia, prostração, mialgia, que é dor muscular, artralgia, que é dor nas articulações, dor retroorbitária e exantema maculopapular. Lembrando que esse exantema maculopapular pode ou não vir acompanhado de prurito. Então, a doença vai durar em média de 5 a 7 dias. Após a fase febril, o paciente tende a melhorar quando a gente está falando, então, apenas de dengue clássica. Então, falando agora sobre a febre hemorrágica da dengue. Nesses casos, o paciente vai ter sintomas semelhantes aos apresentados na dengue clássica, mas nesse caso, quando a gente tiver um declínio da febre, ou até mesmo vocês podem ouvir falar no termo defervescência da febre, o quadro do paciente ele vai se agravar. Então, nesse momento que a febre diminui ou cessa, o paciente vai ter sinais de agravamento. Quais que vão ser esses sinais? Então, normalmente são manifestações hemorrágicas, trombocitopenia, que é quando a gente tem um valor aí de plaquetas do paciente abaixo de 100 mil por milímetro cúbico, e também ainda perda de plasma. E por fim, a gente pode ter o paciente evoluindo para a síndrome do choque da dengue, a SCD, que são os casos graves, então, de febre hemorrágica da dengue que evoluíram para o choque. No choque, normalmente, o paciente vai ter bastante dor, vai ser uma dor abdominal intensa e ele pode vir a óbito em até 12 a 24 horas. Lembrando que, nesses casos, o paciente vai estar, obviamente, em internação. O pulso do paciente vai estar rápido e fraco, vai ter diminuição da pressão de pulso e arterial, extremidades vão estar frias e também a pele pegajosa e ainda muita agitação. Uma coisa muito importante vocês terem em mente com relação ao síndrome do choque da dengue é que, nesses casos, o paciente, diferente de outras doenças que o paciente vai apresentar uma queda súbita de pressão arterial, ele vai ter a convergência da pressão arterial, que é quando a gente tem uma diferença entre a pressão sistólica e diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio. Então, isso é um termo que vocês têm que lembrar sempre quando vocês pensam em síndrome do choque da dengue, que é a convergência da PA. E aí, posterior a essa convergência da pressão arterial, de fato, ele vai ter, então, uma queda significativa de pressão. Lembrando ainda que a gente pode ter alguns casos que não vão se enquadrar nem em febre hemorrágica da dengue e nem na síndrome do choque da dengue. Nesse caso, a gente vai ter, então, um paciente que vai se classificar como dengue com complicações. Então, se tratando agora de crianças, a gente vai ter a dengue se apresentando como uma síndrome não específica inicialmente, então não é normalmente diagnosticada de primeira, digamos assim. Então, o início pode passar despercebido e a criança pode apresentar uma piora rápida, justamente por ser difícil de diagnosticar a dengue na criança tão brevemente como seria o ideal. Então, a criança pode apresentar vômitos, diarreia, recusa na alimentação. Então, as crianças menores de 2 anos, elas podem apresentar choro intenso e irritabilidade. Normalmente, isso é causado por justamente a criança não saber falar o que ela está sentindo, enfim, e ser mais difícil ainda o diagnóstico nessas crianças dessa faixa etária. Então, falando agora de casos suspeitos, para a gente dizer que um paciente está com suspeita de dengue, ele tem que ter febre de até no máximo 7 dias, e mais a presença de sintomas que a gente comentou aqui, e também estar em área de risco. Aqui eu trouxe as tabelas apresentadas no próprio caderno, para a gente revisar então os sinais de alarme e também os sinais de choque. Então, vamos iniciar pelos sinais de alarme, que são dor abdominal intensa e contínua, vômito persistente, hipotensão postural ou hipotimia, a pressão diferenciada, então, como a gente comentou, né, uma diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica menor do que 20 milímetros de mercúrio, que a gente chama de PA convergente, a hepatomegalia dolorosa e hemorragias importantes.
Então, também pode ter agitação, letargia, diminuição da diurese, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, aumento repentino do hematócrito e também desconforto respiratório. E já os sinais de choque são hipotensão arterial, pressão arterial convergente, normalmente a gente fala aí da PA diferencial menor do que 20 milímetros de mercúrio, extremidades frias, cianose, pulso rápido e fino e enchimento capilar lento, aí um enchimento capilar menor, né, inferior a 2 segundos. Então, falando agora do diagnóstico da dengue, a gente pode ter esse diagnóstico através de métodos diretos, pesquisa de vírus, métodos indiretos e também pesquisa de anticorpos. E aliado a tudo isso, a gente tem que ter, então, um exame clínico detalhado desse paciente e a investigação do histórico de saúde. Tem que excluir outras doenças como gripe, rubéola e sarampo e também se verificar a PA desse paciente, né, a pressão arterial sentado, deitado e em posição ortostática, ou seja, de pé. E de extrema importância para a gente comentar aqui, que também é um método diagnóstico para dengue, é a prova do laço. Então, ela vai ser obrigatória em todo caso suspeito, lembrem disso, e é muito importante na identificação de pacientes complicados ou que já estão com algumas manifestações hemorrágicas por febre hemorrágica da dengue. Eu também trouxe a tabelinha própria do caderno para a gente ver exatamente como o Ministério da Saúde nos orienta a fazer a prova do laço. Então, tem que se desenhar um quadrado de 2,5 cm de lado ou uma área ao redor do polegar no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial. Então, o paciente tem que estar deitado ou sentado nesse momento. Se calcula o valor médio, então se soma a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica e se divide por 2. Posterior a isso, então, a gente vai insuflar novamente o manguito até o valor médio, ou seja, o resultado da conta que a gente fez anteriormente, e manter por 5 minutos. Em criança, a gente mantém por 3 minutos, ou até o aparecimento de petequias. Então, a gente vai contar o número de petequias que apareceram dentro do quadrado ali que a gente desenhou, e a prova do laço vai ser positiva se houver mais de 20 petequias em adultos e mais de 10 petequias em crianças. Essa última parte aqui, com relação às petequias, é uma coisa muito importante de vocês anotarem, além de todo o procedimento da prova do laço, mas eu já vi questões de prova pedindo exatamente isso, quando que ela era positiva, né? Então a gente vai saber que para adultos é 20 petequias e crianças 10 petequias. Então, falando agora do tratamento da dengue, ele vai ser sintomático. Normalmente vão ser utilizadas medicações analgésicas e antitérmicos. E o monitoramento desse paciente também é uma coisa muito importante. Lembrando, pessoal, uma coisa importante para vocês, uma coisa fundamental para vocês anotarem no resumo de vocês, é que o paciente, quando ele está com dengue, ele não pode fazer uso de AS, o ácido acetil salicílico. Porque ele pode vir a ter hemorragias, né, desencadear hemorragias ou até mesmo piorar alguma hemorragia que ele já esteja sofrendo. E por fim, falando de prevenção, nada mais é do que educação em saúde para a população. E agora a gente pode contar então com a vacina da dengue. A vacina é aplicada em 2 doses, com um intervalo de 3 meses entre elas, 90 dias, sendo o público-alvo inicialmente agora crianças de 10 anos completos até 14 anos de idade. Bom, pessoal, a gente finaliza então o nosso assunto sobre dengue. Não esqueçam de se inscrever no canal e também de assistir os demais vídeos que a gente tem aqui sobre os outros cadernos de atenção básica. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve!